Bom dia a todos. Estando na hora designada e presente todos os magistrados. Só falta o doutor Antônio, que está substituindo, vai chegar daqui a pouco. Ministério Público, secretário, pessoal de apoio e ainda invocando a proteção divina, eu declaro aberta a presente sessão ordinária dessa segunda turma. Submeto aos eminentes colegas a ata da sessão anterior e, não havendo qualquer objeção, declaro a mesma aprovada. Saudamos aqui o retorno do desembargador titular, Dr. Lucas, que esteve em gozo e merecidas férias e retorna com toda a sua dinâmica natural aí para atuar na segunda turma. Seja bem-vindo ao nosso convívio. Muito obrigado, é a honra. A nossa adesão, senhor presidente. Pois A é. nossa adesão. Vamos, então, Agora está dando. apregoar os processos, observando a ordem regimental. Há um pedido aqui que nós vamos resolver de uma vez, de Uberlândia, acho que é feriado em Uberlândia, não é isso? Sim. E o advogado ficou impossibilitado de fazer sustentação oral, então o número 15 da pauta da doutora... 13. Questão de número 15, mas o processo é o número 13. Então, eminente relatora, concorda no adiamento? Concordo, em razão... senhor presidente. Então, o processo será retirado de pauta para o gabinete e será redistribuído. A doutora Marcela está saindo de férias. Então, ele será retirado de pauta, redistribuído e entrará em pauta oportunamente. Pode ser até que na próxima semana, se o gabinete assim conseguir. Então, o número 13 fica retirado de pauta. Vamos ao próximo. Estela, podemos apregoar na ordem ou está logo liberado? Mas a sustentação oral... Sustentação oral, é mais razoável. Então, vamos seguir aqui a ordem da sustentação oral. Iniciando pela sustentação oral à distância do foro de Juiz de Fora, no 25 da pauta da doutora Maristela, inscrito doutor Guilherme Nogueira Santos, pela recorrente reclamada MRS Logística. Número 25 da pauta, doutora Maristela, relatora. Quando tiver condições, pode anunciar, por favor, a proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto pelas partes. Estou entendendo prejudicado o exame do recurso obreiro em relação aos honorários advocatícios. No mérito, estou provendo o recurso da primeira ré para decotar da condenação a obrigação de pagar honorários advocatícios que atuaram na presente ação. Nego o provimento ao recurso ordinário da segunda ré e provejo o recurso do autor para declarar que a impugnação por ele apresentada em 9/4/2018 é tempestiva. Essa é a proposta de voto da eminente relatora. Eu passo a palavra, portanto, à distância, ao doutor Guilherme Nogueira Santos. Aqui eu indago, primeiramente, se me ouve perfeitamente. Ouço perfeitamente, excelência. Bom dia. Bom dia. Tem a palavra, então. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento esta douta mesa julgadora, ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, ilustres colegas e ilustres servidores presentes, um bom dia. Excelências, a respeito das regras de custeio do plano de saúde, eu solicito a atenção para o fato de que o recorrido, ele sempre esteve ciente quanto às condições de manutenção do plano de saúde, inclusive no que se refere aos índices de reajustes que incidiram sobre as mensalidades após o seu desligamento da empresa recorrente. Veja que a prova documental que foi produzida nos autos, notadamente a carta assinada pelo reclamante, ele manifesta ciência inequívoca quanto às condições de custeio do plano. Este documento é regular e ele está em conformidade, inclusive, com os requisitos previstos no artigo 31 da Lei 9656 de 98, a Lei do Plano de Saúde. E é preciso ter presente, excelência, que a hora recorrente ela não é responsável pela fixação dos valores das mensalidades do plano de saúde. E é o que se infere, inclusive, da resposta ao quesito número 1 dessa recorrente, no laudo pericial que foi juntado, juntamente com contestação, e está nas folhas 660 dos autos eletrônicos, e que a resposta foi a seguinte, sobre a indagado perito sobre quem seria responsável por fixar o valor das mensalidades, a resposta foi no sentido de administradora do plano Bradesco Saúde e Bradesco Dental. Portanto, a MRS, por ser concessionária de serviço de transporte ferroviário, serviço público, ela não tem qualquer ingerência na fixação dos valores dessas mensalidades. E, por último, é preciso ressaltar, ainda quanto ao recurso ordinário da ré, que a prova dos autos deu conta de que a apólice 8299 ela foi adaptada em agosto de 2012, na vigência do contrato de trabalho do reclamante. Não houve
por isso mesmo, uma alteração lesiva quando do encerramento do pacto empregatício, tanto que essa alteração da apólice ela foi feita em total conformidade com o artigo 27 da Resolução Normativa 279 da ANS e ainda o artigo 15 da Lei do Plano de Saúde. Portanto, não há nenhuma irregularidade na incidência do cálculo, inclusive da faixa etária, no plano de saúde do autor. Eu peço pelo provimento do recurso ordinário. Ainda por cautela, excelências, no que diz respeito às contrarrazões, o reclamante ele pede para que sejam revisados os reajustes anuais, mas eles não podem ser reputados inválidos porque eles não se submetem ao regulamento do artigo 35E da Lei 9656, porque o reclamante ele pretende a nulidade desses reajustes com base em regras que incidem em planos individuais. Mas o plano do reclamante ele foi estabelecido na modalidade coletiva e não é necessário, por isso mesmo, autorização prévia da ANS para reajuste desses valores. Inclusive, novamente me reporta ao laudo pericial que foi acostado aos autos nas folhas 160, que ele demonstra que esses reajustes eles são fruto da negociação entre a seguradora e a contratante e não foram eles, excelências, firmados em percentuais abusivos ou superiores à média do mercado, tanto que os valores do plano do reclamante eles são muito mais módicos do que os praticados em planos individuais, sendo ainda que é importante ressaltar que o reclamante nem mesmo comprovou nos autos, como era seu ônus, que esses reajustes eram abusivos. Portanto, eu peço ainda pela rejeição do recurso ordinário obreiro. Muito obrigado, é a sustentação oral. Bom dia. Pois não, eu passo a palavra à eminente relatora para seu voto. Senhor presidente, trata de questão recorrente aqui, que é a manutenção do plano de saúde à luz do artigo 30 e 31 da Lei 9656/98. E o ponto nevrálgico desse recurso é que a reclamada quer que o reclamante pague observando aquelas tabelas de idade, né? No plano de saúde, a partir por exemplo, quando a pessoa completa 59 anos, o plano ele muda de faixa e tem o valor majorado. Mas, no caso dos autos, há um regramento interno da reclamada, que é o boletim informativo de D 674A27B, que ele dispõe o seguinte: os empregados participam de parte do custeio das despesas com percentual fixo de apenas 3,5% do salário, independente do número e de faixa de idade de seus dependentes. Então, pelo fato do reclamante ter se aposentado, não se pode aplicar os valores consignados naquelas faixas pela gestora do seguro-saúde. Então, o ponto nevrálgico dessa questão é o enquadramento ou não do reclamante na faixa. Mas, como a lei fala que tem que ser garantido nas mesmas bases da época do contrato ativo, eu estou mantendo a sentença no particular. Essa é a minha proposta de voto, senhor presidente. Eu voto eminente relatora, colho voto segundo votante, desembargador Lucas. Acompanho a relatora. Eu também estou de acordo, esse assunto tem aparecido com muita frequência, e tanto que foi objeto de uma lei regulamentadora e de uma resolução da agência reguladora tratando do tema. Então, o fato de aposentar nas circunstâncias garantidas pela lei não altera a garantia conforme a interpretação desse dispositivo. Eu também estou de acordo, assim que tem julgado e proclamo que prevaleceu a unanimidade a proposta de voto anunciada pela eminente relatora. Então, vamos ao próximo. Obrigado, excelência. Bom dia. Bom, o primeiro da lista de sustentação oral, na sessão do doutor Sebastião, 9 da pauta, inscritos: doutor Gustavo Rocha Miranda, pelo recorrente reclamante, e doutor Luiz Otávio Pires Guerra, pela recorrente reclamada. São 2 recursos. A minha proposta de voto é no sentido de conhecer dos recursos, dar parcial provimento recurso reclamada para estabelecer que os instrumentos coletivos aplicáveis ao reclamante são os acordos coletivos de trabalho juntado ao processo com a defesa e também excluir a integração das horas extras fixas ao salário base do reclamante reflexo e estabelecer que deverá ser observada a TR até 24 de março de 2015 e, a partir de então, a IPCAE. E quanto ao recurso do reclamante, estou negando provimento. Essa é a minha proposta de voto. Como são 2 recursos, eu passo primeiramente a palavra ao advogado que fala pelo reclamante.
Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes dessa colenda turma, demais colegas presentes, ilustre representante do Ministério Público, com a devida vênia do voto do ilustre relator, excelências, o recorrente entende que a CCT aplicável é aquela que foi anexada aos atos por ele. Isso porque, em razão da teoria do conglobamento, aquelas que foram anexadas pelo reclamante, além de consupedâneo no posicionamento do próprio TST, elas são as mais favoráveis ao reclamante. E, havendo conflito entre o acordo coletivo do trabalho e a convenção coletiva do trabalho, deve-se aplicar o instrumento globalmente que for mais benéfico ao empregado, que é justamente o caso das CCTs que foram anexadas aos autos pelo reclamante. E, além disso, como foi muito bem ressaltado pelo doutor juiz Acor em sua sentença, essas CCTs que foram anexadas aos autos pelo reclamante, elas têm a participação da Federação das Indústrias Extrativas e os empregados eles estão representados pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Extração de Minas Gerais, entidade do mesmo nível que o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Extração do Ouro e Metais Preciosos de Nova Lima e região. Então, quanto à CCT aplicável, o reclamante pede que seja, com a devida vênia, mais uma vez, do voto do ilustre relator, que sejam aplicadas as CCTs anexadas aos autos e não o acordo coletivo que foi anexado pela reclamada. Consequentemente, todos os demais pedidos que têm como fundamento a aplicação do acordo coletivo, a impugnação que foi feita pela reclamada, não merece ser provido. Quanto às horas extras fixas, excelências, fica claro pela prova documental dos autos que essa parcela ela foi paga sem qualquer vínculo com o trabalho suplementar que foi efetivamente prestado. Ela equivale, portanto, a uma pré-contratação, constituindo o salário complessivo e todas essas horas, então, que foram suprimidas a partir de agosto de 2013, elas não poderiam ter sido suprimidas, já que desde a contratação eram pagas em valor fixo, independentemente do número de horas extras prestadas pelo reclamante. Finalmente, excelência, no que diz respeito ao recurso do reclamante, a equiparação salarial ela se faz necessária, uma vez que, apesar da respeitável sentença, ela tem entendido que não restou comprovada a realização das mesmas atividades com a mesma perfeição técnica e produtividade do paradigma, ela se ateve exclusivamente ao seguinte fato, de que o paradigma teria conhecimento sobre AutoCAD, Excel e bússola, ao passo que o reclamante não teria conhecimento sobre esses itens. Entretanto, esse fundamento da respeitável sentença utilizou apenas o depoimento do próprio paradigma para indeferimento do pedido. Entretanto, as alegações do paradigma elas não são verdadeiras. Assim é que a própria testemunha, o próprio paradigma, ele afirma o seguinte, abre aspas, é necessário ter conhecimento de AutoCAD para exercer a função de supervisor de geologia. O reclamante não tem conhecimento de AutoCAD. Acontece, excelências, que o reclamante ele é supervisor de geologia desde 1º de julho de 2012. Então, se é necessário ter o conhecimento de AutoCAD para exercer a função de supervisor de geologia, como pode o reclamante ser supervisor de geologia e não ter conhecimento de AutoCAD? No que diz respeito ao Excel, o simples fato do reclamante ter elaborado algumas planilhas não quer dizer que isso diferencia a função que era exercida pelo paradigma. Até mesmo porque ficou comprovado também nos autos que, posteriormente, foi contratada uma empresa pela reclamada para aprimorar essas planilhas que foram posteriormente utilizadas. E, finalmente, excelências, as testemunhas, Alexandre Nicolau e Rafael Ferreira, elas comprovam tudo isso e disseram textualmente o seguinte, abre aspas, não havia diferença entre o trabalho do Paulo Roberto e do reclamante. Era a mesma coisa, inclusive a produtividade e qualidade no serviço. A outra testemunha disse, não havia diferença entre os trabalhos do reclamante e do Paulo Roberto, fazendo as mesmas funções, com a mesma produtividade e mesma qualidade técnica. Não tinha nenhuma atividade que o Paulo Roberto fazia que o reclamante também não executasse. E, finalmente, excelências, o quadro funcional da reclamada, ela demonstra que haviam 4 supervisores de geologia
atuando em turno de trabalho. E o paradigma, esse paradigma Paulo, ele disse em seu depoimento o seguinte: há um supervisor de geologia por turno. O supervisor que passou o turno para o depoente pela manhã foi o reclamante. Ou seja, o próprio reclamante passava o seu turno para o paradigma, o que também leva a crer que as funções por eles exercidas eram a mesma. Diante disso, mais uma vez pedindo vênia para o ilustre relator, pede que seja dado provimento ao recurso do reclamante e negado provimento ao recurso da reclamada. Pois não. Passo a palavra ao advogado agora que fala pela reclamada, doutor Luiz Otávio. Excelentíssimo senhor presidente, demais companhias dessa egrégia turma, presentes, muito bom dia. O voto do excelentíssimo relator atende em parte a empresa, contudo, peço a sua extensão, já que reconhecida a validade dos acordos coletivos jungidos à defesa, que se estenda também para o regime de compensação utilizado em relação às horas in tine, não obstante a súmula 41, que é de conhecimento deste procurador. Contudo, repita-se, uma vez reconhecida a validade dos acordos coletivos, pede-se a extensão do voto para que também seja provido o recurso em relação às horas in tine. Em relação ao recurso obreiro, brilhante voto já aí proferido, né, negando provimento ao recurso obreiro, destaca-se questões importantes nessa tribuna. Serei bastante breve. O próprio paradigma foi ouvido em relação à equiparação salarial, excelências. O próprio paradigma. Ficou claro que, além do curso superior, que tinha geologia, coisa que o reclamante não tinha, existia diferença no manuseio do sistema AutoCAD imprescindível para a função e no qual o reclamante utilizava-se de setor do qual ele trabalhava para poder operar. Segundo, as planilhas faladas na tribuna que não representavam eram as planilhas que faziam exatamente não é a cotação, mas o volume de ouro que era produzido era feito exatamente o levantamento através das planilhas criadas pelo paradigma. E mais, o mapeamento estrutural de suma importância, já que neste mapeamento estrutural era onde se utilizava a bússola. Imagina, numa mina, isso é de suma importância, nós estamos falando do subsolo. Então, quer dizer, o paradigma, além de tudo, sabia utilizar a bússola fazendo o chamado mapeamento estrutural, que era oriundo da função. E, por fim, nada mais importante do que dizer que o próprio paradigma deixou claro que a produtividade dele sempre foi maior. Ou seja, fica claro aí a diferença, ou melhor, as diferenças na função exercida pelo paradigma e pelo reclamante. É o que você tem a dizer, agradeço a atenção e requer que seja negado provimento ao recurso do reclamante. Muito obrigado. Pois não. Bem, então eu vou ao voto. As sustentações muito bem delineadas, sustentadas com competência por ambos os advogados, mas eu vou manter minha proposta de voto. Primeiramente, quanto aos instrumentos aplicáveis, a questão, a meu ver, é singela, que se aplica a norma da federação quando não há sindicato da categoria local. E aqui há sindicato da categoria local. Eu estou transcrevendo aqui também jurisprudência de outubro de 2018 do TST, na linha do entendimento que eu estou adotando aqui. Então, estou citando até voto anterior no mesmo sentido, e estou mantendo. O outro tema sustentado, tribuna, foi referente à integração dos adicionais. Eu estou mantendo, porque o outro que eu provi foi das horas extras, pré-contratação. Não houve pré-contratação porque começou a ser pago no 2013, ele foi admitido em 2011, foi após a admissão, não caracteriza como tal. E, então, estou provendo para excluir a integração das horas extras fixa ao salário base do reclamante. Estou demonstrando aqui, divergentemente do que foi afirmado na sentença, que os valores que está sobre a nomenclatura horas extras fixas foram variáveis de janeiro de 2013 a julho de 2013, não tendo sido mais pago a partir de agosto. É por isso que eu estou dando esse provimento.
E quanto ao recurso do reclamante, não tem uma equiparação. Eu transcrevi todos os depoimentos, inclusive do Paradigma, mas também analisei do Alexandre Nicolau e do Rafael Ferreira, que foram as duas testemunhas indicadas pelo reclamante. O próprio Alexandre, no seu depoimento, menciona que o depoente afirma sobre a produção do seu supervisor, o reclamante baseado nos livros de produtividade. Ele não tinha a mesma expertise do Paradigma, que o Paradigma não é formado em geologia, mas é formado em geografia, tinha curso superior e maior conhecimento, inclusive, do tema do AutoCAD, além de falar que a produtividade é diferente. E o juiz coletor da prova sopesou bem esses fatos dos depoimentos escolhidos, inclusive do próprio depoimento pessoal do reclamante, e entendo que está correta a decisão e estou mantendo. Por isso, abordando os temas que foram suscitados da tribuna, que eu estou, em linhas gerais, mantendo a minha proposta de voto e colho o voto do desembargador Jales, que é o segundo votante. Presidente, nessa questão de aplicação da norma coletiva, acompanho Vossa Excelência. A minha divergência é em relação às horas extras, que eu aplicava a norma coletiva de maneira completa. O Excelso Supremo Tribunal Federal tem decidido reiteradamente que a norma coletiva deve prevalecer. Então, quando o sindicato dos trabalhadores da indústria de mineração faz um acordo coletivo que ele estabelece as horas extras, é claro que ele sabe que já existe insalubridade, que o trabalho em mina é insalubre. Então, ele já sabe disso. Então, entendo que não seria possível anular, como tem sido feito, anular a norma coletiva. Primeiro, que não existe previsão legal, não existe nenhum dispositivo de lei que diz que a norma coletiva pode ser anulada. Esse é o primeiro ponto. Então, tem divergência aqui nas horas extras, que eu aplicava a norma coletiva, nas horas in itinere, pela mesma razão, prevalecendo a norma coletiva, como o Supremo Tribunal decidiu até de forma específica em 3 ou 4 julgados, e no IPCAE, enquanto o Excelso Supremo Tribunal Federal não der a última palavra, eu continuo entendendo que vale a nova lei, a lei antiga e a nova lei. No recurso do reclamante, acompanho Vossa Excelência integralmente. Pois não. Colho o voto da desembargadora Maristela. Doutor Antônio? Sou eu, senhor presidente. Ah, sim. Doutor Maristela está saindo de férias, doutor Antônio está substituindo. Pois não, senhor presidente. Acompanho o voto do relator como proposto. Então, o terceiro votante acompanha esse relator, prevaleceu o voto anunciado, vencido em partes no recurso da reclamada, o desembargador Jales. Perfeitamente, senhor presidente. O resultado fica proclamado. Obrigado. Boa tarde. Bom dia. O próximo. Passando para a sessão da doutora Maristela, no 7 da pauta, inscrito doutor Gustavo Faria Bahia de Oliveira, pelo agravante. Doutora Maristela, para anunciar a proposta de voto, número 7. Senhor presidente, estou conhecendo o agravo de petição interposto pelo exequente. No mérito, estou dando parcial provimento para determinar a retificação dos cálculos de liquidação em relação à correção monetária, aplicando-se o índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança, TR, até 24/3/2015, e o índice de preços ao consumidor amplo e especial, IPCAE, a partir de 25 de março de 2015. Custas pelo executado no importe de R$ 44,26, nos termos do artigo 789-A da CLT. Pois não. O senhor fala pela recorrida, o senhor gostaria de sustentar ou aguarda voto divergente? Eu falo pelo recorrente e reclamante, excelência. Ela agravante, né? Agravante, exatamente. Está dando provimento parcial, mas o senhor gostaria de extensão do provimento, né? Sim, gostaria. Qual a palavra? Excelentíssimo desembargador presidente, demais desembargadores, componentes da turma, representante do Ministério Público, caros colegas. O agravante vem dessa tribuna requerer aos desembargadores revisores que acompanhem a decisão proferida com relação ao IPCAE. Entretanto, também que requer a reforma da decisão agravada no sentido do cômputo do divisor das horas extras a ser aplicado aos autos nos moldes apresentados pelo cálculo juntado pelo agravante. Cabe-se ressaltar aqui que as horas extras deferidas ao agravante se referem especificamente a reuniões para condução de projetos. Então, o entendimento a ser adotado pode ser aquele apresentado nos cálculos juntados pelo agravante recorrente, o que requer que seja deferido dessa tribuna.
Deferindo essas parcelas, haverá reflexo também nos intervalos entre as jornadas e na multa convencional, o que gerará um acréscimo de valores ao reclamante. É o que se requer da tribuna, excelência. Pois não. Eminente relatora. Senhor presidente, em relação ao divisor, o perito observou a sentença com os acréscimos do acórdão e ratificou os cálculos, dizendo que não utilizou o divisor superior ao determinado na sentença, mas sim o total das horas trabalhadas, porque é isso que consta do comando exequendo. Também confirmou a correção dos intervalos interjornada quanto ao divisor, e o exequente não demonstrou de forma aritmética qualquer diferença. Com relação à multa convencional, também ele observou o comando exequendo, e não foi demonstrado, como bem observado na sentença recorrida, qualquer incorreção no cálculo da multa. Então, não demonstrada incorreção, há que prevalecer os cálculos efetivados pelo senhor perito. Essa é a minha proposta que eu mantenho, senhor presidente. Votando, doutor Lucas. Senhor presidente, tendo em vista que o acórdão alterou esse critério de apuração do divisor, conforme muito bem demonstrado no voto da relatora, a decisão proferida nos embargos não poderia ser outra. Então, eu acompanho o voto da relatora. Também estou de acordo, então a decisão é unânime conforme anunciada. Ok, obrigado, excelência. Próximo. Passando para a sessão do doutor Sebastião, no 6 da pauta, inscrita a doutora Natália Gomes Pimenta Gutierrez, pela agravante. Aqui é um simples agravo de petição, e a minha proposta de voto é no sentido de conhecer do agravo de petição e dar-lhe parcial provimento para declarar que a multa previdenciária somente incidirá se não for observado o prazo para o recolhimento da contribuição na fórmula da súmula 3685 do TST. Matéria bem singela, minha proposta é nesse sentido. Eu passo a palavra, então, à eminente advogada para a sua manifestação. Senhor desembargador presidente, bom dia, ilustres desembargadores, membros do Ministério Público, bom dia, demais servidores. Com a devida vênia, agravante se reportar as razões do recurso interposto e na parte que não foi dado provimento, no que diz respeito à incidência de todos os reflexos no reflexo de FGTS bis in idem, agravante entende ser incorreto, uma vez que os cálculos elaborados pelo reclamante, eis que integram os valores de repouso semanal remunerado, 13º salários, férias mais 1/3 e aviso prévio, decorrentes das parcelas deferidas à base de cálculo do FGTS mais 40%, que entende não poder prevalecer. Desta forma, a agravante entende que não há que se falar em integração das referidas verbas à base de cálculo do FGTS mais 40%. E no que diz respeito à apuração dos juros do INSS, no que pertine ao cálculo do INSS, discorda, então, quanto à incidência do juro Selic. Entende que deveria haver a incidência do artigo 43 da Lei 8.212, que é regulamentada pelo Decreto 3048, que trata que, nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o recolhimento da importância devida será feito no dia do mês seguinte ao da liquidação da sentença. É isso que se espera, agravante. Obrigada. Pois não. A matéria aqui é recorrente, o tema dos reflexos estou aplicando no artigo 15 da Lei 8.036, tem norma expressa, e a questão dos juros estou aplicando a súmula 368 do TST, portanto, eu mantenho minha proposta de voto. Acolho o voto do desembargador Jales. Eu acolho o voto de Vossa Excelência, senhor presidente, acompanhe, salvo no tema do IPCAE, até uma decisão do Supremo a respeito, eu vou manter minha posição. Então, só em relação ao IPCAE que eu tenho divergência. Pois não. Doutor Antônio? Acompanho o relator. Então, prevaleceu o voto anunciado com ressalvo, aliás, vencido em parte o desembargador Jales quanto ao fator de correção. Obrigada. Próximo. Passando para a sessão da doutora Maristela, no 22 da pauta, inscrito doutor Elias Nege Neto, pela recorrente reclamada. Número 22 da pauta,
É um processo da Elba e RN Comércio Varejista. Eminente relatora, para anunciar a proposta de voto. Eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelas partes. No momento, estou dando parcial provimento ao apelo da Ré para determinar que, na apuração das horas extras devidas nos dias sem marcação de ponto, seja considerada a média das horas extras realizadas no próprio mês. Estou também dando parcial provimento ao apelo da autora para determinar que, a. Na apuração das horas extras excedente 8ª diária ou 44ª semanal, seja observado o critério mais favorável à obreira. B. Sejam os reflexos de horas extras calculados sem alimentação imposta na OJ 394 da SDI 1 do TST. C. A observância do divisor 220 em relação às horas intervalares, artigo 71 e 384 da CLT. D. A aplicação da TRD até 24 de março de 2015 e do IPCAE a partir de 25 de 3 de 2015. E. Deferir a hora extra e adicional em relação àquelas decorrentes da inobservância do artigo 384, acrescer a condenação ao pagamento das diferenças de comissões decorrentes da inserção de juros incidentes sobre as vendas a prazo em sua base de cálculo, com reflexos em horas extras, inclusive referente ao intervalo entre a jornada, férias acrescidas de 1/3, 13º salários, aviso prévio e fundo de garantia mais 40%, e nos repousos semanais remunerados e feriados, e destes sobre as férias acrescidas de 1/3, 13º salários, aviso prévio, fundo de garantia mais 40%. Acrescer a condenação ao pagamento das indenizações estabelecidas nos parágrafos 3º e 5º da cláusula 45ª da CCT, sempre que houver laborado nos feriados constantes do caput da referida cláusula, conforme se apurar pelos expedientes de ponto em fase de liquidação. Declaro que as verbas deferidas sem natureza salarial, exceto as indenizações normativas e os reflexos em férias indenizadas mais 1/3 e no fundo de garantia mais 40%. Major o valor da condenação para R$ 35.000 e o das custas para R$ 700 a cargo da reclamada. Doutor Elias, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, na ilustre pessoa, a quem cumprimento os demais integrantes da Igreja Tuma, senhora desembargadora relatora, senhor representante do Ministério Público do Trabalho, senhoras secretárias, serventuários, eventuais colegas presentes. Com relação às horas extras, que Sua Excelência optou, no rico entendimento de ser da condição mais favorável ao trabalhador, nós aqui da tribuna não temos nada a contestar. Mas, por outro lado, em 3 aspectos, eu pediria a Vossas Excelências que dessem uma atenção especial, porque foi um contrato firmado, é o caso da reversão. Sua Excelência entendeu por não acatar o pacto firmado entre as partes, quanto da contratação da obreira, que ela receberia as comissões à vista, independentemente da compra ter sido à vista ou a prazo superior a 4 parcelas. Houve um contrato nesse sentido, está nos autos. Ora, se a pessoa, ao ser contratada, de forma aderiu a esse instrumento, nós entendemos, ainda que haja uma instrução normativa desta casa, ela não pode suplantar a um contrato, a uma vontade das partes, com todo o respeito. Então, no tocante à reversão, gostaríamos que fosse revisto por Sua Excelência, a revisora, e se assim ela não entender, que ao menos não fosse acompanhado pelos demais votantes. E ainda também com relação à multa atribuída à empresa aí das cláusulas da convenção coletiva, salvo engano, quando a jornada extrapolou. Ora, os espelhos de pontos, eles não foram considerados ilícitos pelo juízo monocrático, e nem poderiam, né? As testemunhas ouvidas, elas depuseram no sentido que os espelhos de ponto representavam o trabalho naquele dia. A divergência foi com relação ao intervalo intrajornada e, evidentemente, ao período das horas extras em que a compensação
não foi deferida em primeira instância. Mas, data máxima vênia, não houve dolo da empresa para ser condenada, além de pagar as horas extras, pelo rico entendimento de sua excelência relatora, além das horas extras excedentes, em não acatar a compensação, ainda ser multada pela cláusula da convenção coletiva. Então, pedindo todo o respeito aí ao seu entendimento, gostaríamos que fosse revista o caso a reversão, que há um pacto assinado nesse sentido. Começou a trabalhar, foi colocada na mesa para ela que as comissões sobre as vendas seriam pagas à vista, independentemente do cliente pagar a compra à vista ou a prazo superior a 4 parcelas. Ela assinou, ela colocou lá. Agora, vem a juízo dizer o quê? Que não assinou? Ou que assinou e não assinou? Com todo respeito, há uma insegurança jurídica nesse sentido. E também no tocante a essa multa pelas cláusulas contratuais. No mais, a costumeira justiça. Muito obrigado. Presidente relatora. Presidente, em relação às diferenças das comissões, pelo seu recálculo, com base nos valores pagos pelo cliente a título de juros e encargos sociais, eu também, antes do advento da tese jurídica prevalecente, tinha o mesmo entendimento do doutor Elias, conforme sustentado na tribuna. Mas, após a edição da tese prevalecente número 3, votada aqui pelo Pleno, eu me quedei a essa súmula por questão de disciplina judiciária, não que eu concorde com ela, mas por questão de disciplina judiciária e até para não responder nenhuma reclamação. Então, estou aplicando a súmula, quedando o entendimento esposado por ela e deferindo as diferenças. Em relação aos controles de ponto, eu estou mantendo a sentença que validou os controles de ponto. Todavia, em relação à indenização prevista na cláusula 45ª, no caput dessa 40ª, a autorização para o trabalho nos feriados de 21 de abril, 30 de maio, 15 de agosto, 7 de setembro, 12 de outubro, 2 e 15 de novembro, 8 de dezembro, todos de 2013. E no parágrafo 3º fala que o trabalho o trabalho nesses dias dá direito a uma gratificação de R$ 37,00. Então, eu estou deferindo essa gratificação apenas nos feriados, quando se apurar pelos controles de ponto juntado pela reclamada, o trabalho em qualquer um desses feriados. Então, nós estamos aqui cumprindo a norma coletiva. E, quanto ao mais, eu estou mantendo a sentença, até porque o doutor já concordou com a aplicação das horas extras sobre o patamar mais favorável, qual seja 44 ou 8 horas por dia. Essa é a minha proposta de voto, senhor presidente. Doutor Lucas. Eu acompanho a relatora. Matéria recorrente, pelos mesmos fundamentos também acompanho. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada. Muito obrigado, excelência. Bom dia. Próximo. Ainda na pauta da doutora Maristela, no 20, inscrita a doutora Clara Ribeiro Mendes, pela recorrente reclamada. Eric Gerdau, eminente relatora, para anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, estou conhecendo do recurso interposto pela ré no mérito, estou dando-lhe parcial provimento para excluir da condenação as horas extras, inclusive as intervalares e horas in itinere. Estou também conhecendo o recurso interposto pelo autor no mérito, estou dando parcial provimento para majorar a indenização por danos morais para o valor correspondente a 3 vezes o salário do autor da época do despedimento, atualizado na forma determinada na sentença. Estou mantendo o valor da condenação porque é ainda compatível. A doutora tem a palavra. Excelências, bom dia, excelências. Em relação às horas extras, a recorrente pede pela manutenção do voto, uma vez que restou comprovado que o reclamante estava inserido na exceção do artigo 62, inciso 2º da CLT. E, em relação à indenização por dano moral arbitrada, a recorrente pede que seja revisto o voto, bem como a decisão de origem, em relação ao valor
uma vez que ficou comprovado através da perícia médica que foi realizada nos autos, que esse quadro depressivo que teria gerado a indenização, ele, na verdade, foi um quadro pré-depressivo, ele durou apenas 4 meses, e o reclamante, nesse período, foi acompanhado por um médico, e no próprio depoimento, o reclamante confirma que, após esses 4 meses, o médico deu alta e disse que ele não precisava mais usar os medicamentos, ele não teve nenhuma limitação no trabalho, ele trabalhou normalmente, não foi afastado em função dessa pré-depressão, e não houve nenhuma dificuldade em relação ao trabalho, e, em função desses fatos, a recorrente entende que merece reforma a decisão que determinou o pagamento do dano moral, ou, na pior das hipóteses, que esse valor seja reduzido. Obrigada. Pois não, eminente relatora. Presidente, o perito concluiu que a depressão dele, como toda depressão, é multifatorial, né? Mas que o trabalho atuou como concausa. E as testemunhas, inclusive aquela apresentada pela reclamada, confirmaram que o reclamante sofria pressões no trabalho. Então, o que vem a corroborar o que ficou apurado na perícia médica. Em relação ao valor da indenização, em princípio, eu estava até mantendo, mas, quando eu fui pesquisar o patamar salarial do reclamante, ele recebia 17 mil por mês. Então, o valor fixado na origem não corresponde sequer a 2 salários dele. Então, eu estou majorando para 3 salários, por entender que está mais compatível com a lesão, com o grau de culpa da reclamada, com as condições da vítima, né, que era o empregado que oferia um padrão salarial bastante diferenciado, e com as condições da RE, que é uma empresa de grande porte. Então, por conta desses critérios, eu estou propondo a majoração para 3 vezes o salário do reclamante à época do desligamento, a título de indenização por danos morais, senhor presidente. Pois não. Segundo votante, desembargador Lucas. Senhor presidente, eu vou pedir vênia à relatora, esse excelente voto, muito bem lançado, para divergir em relação ao valor da indenização apenas, entendendo que, realmente, na perícia ficou apurado que essa doença que foi acometida ao reclamante é um fator multifatorial, né? Então, diversos fatores incluindo. Agora, pelo cargo que ele ocupava e pelo salário, pela importância do trabalho dele, eu acho que isso normalmente é sujeito a determinadas pressões. Então, eu tenho muita dificuldade, realmente, em valorar essas indenizações, né? Eu levo muito em conta a prova produzida. E aqui, no caso, eu não fiquei muito convencido de atos ilícitos praticados pela reclamada. Então, eu estou preferindo, data vênia, acompanhar o valor que foi arbitrado em primeira instância. Já em relação ao adicional de transferência, também acompanho e voto a relatora, entendendo que o período que ele trabalhou em São Paulo, né, por mês ele passava 1 semana trabalhando em Ouro Branco, né? Então, não vi presente as condições para que ele fizesse jus a esse adicional. Então, dessa forma, eu acompanho o voto da relatora, mas mantendo o valor arbitrado em primeira instância. Pois não, eu sou o terceiro votante. Primeiro, teria uma divergência quanto à transferência. Ele morava em Ouro Branco, mas foi transferido para São Paulo. Então, o fato de ele vir visitar a família, praticamente, não altera a natureza que tem havido a mudança, que eu acho que foi transitória. Eu fico vencido nesse ponto. Quanto ao tema da doença ocupacional, esse é um drama para o julgador que quer fazer justiça, dar direito a quem tem, não conceder a quem não tem. Assim, no primeiro momento, pode imaginar, então não teria nenhuma responsabilidade? Não tem. A própria testemunha da empresa menciona que havia grande cobrança, grande pressão. É natural, o empregador pode fixar metas, o empregador pode pedir relatório, pode fiscalizar, ele tem o poder diretivo.
Só que, nos tempos atuais, está havendo uma mudança que isso tem que ser feito com respeito à dignidade, com respeito ao trabalhador e à sua atuação. Mas, ponderando todos esses fatos, ainda mais que é uma doença multifatorial, eu estou achando também, como segundo votante, mais razoável manter a decisão de origem, ter o valor fixado, é um valor razoável de R$30 mil. Então, eu vou pedir ver na relatora nesse ponto. Eu fico vencido que eu daria adicional de transferência, mas eu também vou manter, apesar de que aqui está numa zona gris, que as duas situações são razoáveis. Mas, considerando ser multifatorial e, normalmente, a depressão, ela tem um período de... ela normalmente não é definitiva. O tratamento, hoje em dia, da psiquiatria leva a recuperar. Eu vou acompanhar a decisão de origem no ponto. Então, eu proclamo que prevaleceu o voto da relatora, salvo quanto o provimento para aumentar o valor da indenização, que fica mantido o valor fixado na origem. Vencida nessa parte, a eminente relatora. Obrigada, o resultado excelência. fica proclamado. Ok. Obrigada, excelência. Bom dia. Bom dia. Próximo. Agora, passando para a sessão do Dr. Jales, no 21 da pauta, inscrita a doutora Graciela de Matos Gonçalves, pela recorrente. Qual que é o número? 21 da pauta do Dr. Jales. 21. Tem um recurso ordinário, doutor Jales é o relator, Viação Rio Doce. O relator vai anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. O voto é longo e a minha proposta de voto é conhecer do presente recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Eu já estou adaptando o voto ao entendimento majoritário da turma e registrando que eu fico vencido em parte. É a minha proposta de voto, senhor presidente. A doutora tem a palavra para sustentação. Bom dia, excelências. Eu gostaria de ressaltar a questão da condenação em relação às horas extras. Em especial, a questão da condenação por horas extras intrajornada. Ao proferir a sentença, o juízo de primeiro grau ele levou em consideração, por amostragem, uma ficha de viagem. Um dia de trabalho, aliás. Ele pegou as fichas de viagem, o reclamante é motorista, foi motorista da empresa por 7 anos, e o juiz considerou que as fichas de viagem estavam corretas nos autos, e, por amostragem, pegou uma ficha de viagem, um dia de trabalho, e considerou, por conta de um dia de trabalho, que as horas extras, que haviam horas extras habituais, e que, portanto, não seriam devidas ao acordo de compensação de horas, por conta da suposta habitualidade das horas extras. Então, excelências, eu peço um pouco de atenção em relação a essa consideração. Foi um dia de trabalho que foi analisado para um funcionário que está há 7 anos na empresa. Então, a gente entende, com todo respeito aos entendimentos contrários, que deveria ser feita uma análise um pouco mais rigorosa em relação a essas questões de hora extra. E o mesmo foi feito com relação ao intervalo intrajornada, onde se analisou apenas uma ficha de viagem, que foram 11 dias de trabalho. E nessa ficha que foi analisada em primeira instância, tem trajetos que são jornadas de trabalho de 6 horas. Ora, excelência, 6 horas de trabalho e 1 hora de refeição não é o devido, ou 1 hora de refeição para 8 horas de trabalho. E as viagens feitas pelo motorista de Muriaé ao Rio de Janeiro, todas têm uma duração, um percurso são de 6 horas, e está lá devidamente provado nos autos, pelas fichas de viagem, que o recorrente das viagens em que ele fazia o percurso de 6 horas, o intervalo era concedido de 20 minutos para repouso e alimentação. Então, se a jornada era de 6 horas e o intervalo de 20 minutos, não há que se falar em pagamento de horas extras. Além disso, nas viagens de uma só pegada, o recorrido usufruía de 30 minutos de descanso e refeição e de mais 2 intervalos de 15 a 20 minutos, o que perfazia um intervalo entre a jornada de 1 hora. E quando isso não acontecia, o recorrido recebia a hora extra, conforme demonstrado nos comprovantes de pagamento dos anos de 2015, 2016 e 2017. Então, o que ocorria quando o recorrente fazia jornada de 8 horas
era o fracionamento do seu intervalo intrajornada ou o pagamento das horas extras correspondentes. Em decisão recente, né, do ilustre desembargador, presidente, né, proferiu uma decisão no sentido de que, a partir da lei de 12.619, de 2012, a redação do parágrafo 5º do artigo 71 foi alterada, permitindo, então, o fracionamento do intervalo intrajornada no setor de transporte coletivo de passageiros, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo, como era o caso. Além disso, excelências, gostaríamos que levassem em consideração que, a partir de 2015, com a Lei 13.103, foi expressamente autorizada a redução do intervalo intrajornada de motoristas e cobradores. Antes do advento dessa lei, né, a CLT permitia apenas o fracionamento, e, após a lei, a redução também passou a ser permitida. Esse foi o entendimento, né, de um julgamento recente, relatado pela ilustre desembargadora Maristela Iris, e também pelo revisor Lucas Vanucci. Então, a gente pede que seja considerado essa peculiaridade. E, ademais, diante da singularidade, né, da prestação de serviço dos motoristas e dos trocadores, o fracionamento ou a redução do intervalo intrajornada é praticamente medida indispensável. Não seria razoável interromper uma viagem por 1 hora para alimentação e repouso, retardando tanto o fim da jornada do motorista como a viagem dos passageiros, quando se pode gozar de 30 minutos de intervalo e ficar liberado mais cedo. Essa prática da Tavênia não importaria, ao nosso entendimento, violação das normas de segurança e saúde do trabalhador, e, pelo contrário, ela é até mais benéfica. Quem faz constantes viagens intermunicipais de ônibus sabe disso. Portanto, excelências, o que se pede é que seja levado em consideração, no cômputo de eventual hora extra, o acordo de compensação de horas previsto tanto no contrato individual de trabalho quanto na CCT, e que seja revertida a condenação do pagamento de horas extras intrajornadas. Caso não seja esse entendimento de Vossas Excelências, a gente pede que seja considerado para o cálculo da hora extra intrajornada até a data em que foi promulgada a Lei 13.103, onde foi permitida a redução do intervalo intrajornada. Ou ainda, se não for, né, o caso da condenação, que a mesma recai apenas sobre os dias em que o recorrido efetivamente laborou 8 horas e não gozou de 1 hora de intervalo, para que seja excluído da condenação o período em que ele trabalhou apenas 6 horas. E com relação aos feriados laborados, o ilustre juiz sentenciante não levou em consideração que a empresa recorrente ela trabalha com a frequência do mês anterior relativamente ao mês de competência, o que, caso verificado, comprovaria, né, o pagamento em dobro dos feriados laborados sobre a rúbrica repouso remunerado. Portanto, excelências, é o que se pede. Presidente relator. Senhor presidente, apesar do que foi sustentado na tribuna, eu entendi aqui, talvez até fosse o caso de registrar na conclusão do acordo, a condenação em horas extras está redigida da seguinte maneira: deverão ser consideradas como sobrelabor, isso nas respeitadas sentenças, as horas trabalhadas excedentes a 8ª diária e a 44ª semanal, sem duplicidade de contabilização, respeitadas as diretrizes da súmula 264 TST, os dias efetivamente trabalhados e o divisor 220, tudo a ser apurado oportunamente, com base nas fichas de viagem juntadas aos autos eletrônicos, adotando-se o raciocínio pela média nos dias em que inexistentes. Depois disso, ele vem e julga o intervalo entre a jornada. O meu entendimento é que o intervalo entre a jornada também será apurado pelas fichas de controle. Talvez fosse até bom, depois da sustentação da tribuna, e como isso foi decidido depois, eu acho que não modifica, não. Meu entendimento é que ele determinou a apuração pelas fichas. Mas, se os eminentes julgadores, colegas estiverem de acordo, eu vou fazer essa observação na conclusão. Eu ressalvo meu entendimento que eu acolhia integralmente a norma coletiva. Inclusive, foi sustentado a tribuna que, no caso de viagem de ônibus, dar 1 hora de intervalo entre a jornada significa manter os passageiros 1 hora naquele ponto, parado, o motorista, etc. Por isso é que eu acho que a Justiça devia ter um pouco de humildade e entender que, quando os sindicatos das duas entidades decidem uma coisa, é porque eles têm muito mais conhecimento que os juízes e isso atende muito mais ao interesse da população e, por conseguinte, ao interesse público. Então, ressalvo meu entendimento aqui e fico vencido. Em relação à dobra dos feriados, também
também o que aconteceu foi que a dobra será apurada nos dias de acordo com os registros da prova documental, de forma que aqui é a aplicação do artigo 9º da Lei 605, da súmula 146 do Coleno TST. Eu estou mantendo minha proposta de voto, senhor presidente, ressalvando meu entendimento, que eu daria provimento, mas o entendimento da turma é o contrário, e sugerindo aqui que a gente constasse da conclusão que a apuração do intervalo entre a jornada será feita da mesma forma que foi determinada para as demais horas extras, para evitar percalço na fase de liquidação. É minha proposta de voto, senhor presidente. Segundo votante, doutor Antônio. De acordo com o voto lançado pelo relator. Com essa adaptação que está sugerindo. Essa derogação. Doutor Lucas. Também de acordo. Gostaria também de ressaltar que meu entendimento também é esse, que deveria prevalecer a negociação entre os sindicatos, mas a jurisprudência predominante, né, nos tribunais trabalhistas, principalmente no TST, não acompanha esse entendimento, então eu acho que por disciplina judiciária nós também devemos acompanhá-lo. Eu estou de acordo com o voto do relator. Então, senhor presidente, de fato, o doutor Lucas tem razão. Nos tribunais trabalhistas, o entendimento é esse, mas no Supremo Tribunal Federal é exatamente o contrário, é de aplicação correta da norma coletiva. Então, vai prevalecer o voto com adequação noticiada pelo relator. Exatamente. Eu vou constar da conclusão que o intervalo entre as jornadas será apurado da mesma forma pelas folhas de ponto. Vai dar provimento parcial eu para isso, eu faço né? adaptação Tá. e... Dá provimento parcial para crescer essa... só na conclusão. Trecho que o eminente relator está sugerindo. O resultado fica proclamado. Ok, obrigada, excelência. Próximo. Ainda na pauta do Dr. Jales, no 8º, inscrito Dr. Rodrigo Moreira Rebelo Horta, pelo recorrente reclamado Banco BMG S.A. 8 da pauta. Eminente relator para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Aqui eu tenho o voto que cabe duas opções. A minha opção é a primeira. Conheço dos 4 recursos ordinários, rejeito as preliminares e no mérito. Dou provimento parcial ao apelo dos reclamados para 1. Afastar o reconhecimento da ilicitude da terceirização no período de prestação de serviço para a terceira reclamada, presta-serve. Excluir da condenação todas as parcelas e obrigações deferidas na sentença em razão da denominada ilicitude da terceirização. Súmula 331 do Coleno TST, inclusive reajustes salariais, cláusula 1ª da Convenção Coletiva e respectivos reflexos, auxílio-refeição, cláusula 14ª das Convenções Coletivas, auxílio sexta alimentação, 13ª auxílio sexta alimentação, 13ª sexta alimentação, cláusulas 15ª e 16ª das convenções coletivas, PLR integral dos exercícios 2012 e 2016 e proporcional do exercício 2017, 7ª e 8ª horas extras, como extras e reflexos respectivos, multas convencionais, além da condenação na retificação das anotações da CTPS e a responsabilidade solidária, mantendo a responsabilidade subsidiária de todos os reclamados pelas obrigações decorrentes do contrato de trabalho da reclamante, que eventualmente não venham a ser cumpridas pela real empregadora de forma proporcional ao tempo de serviço prestado a cada um dos tomadores de serviço reclamados, como se apurar em liquidação de sentença. Ao apelo da reclamante, dou provimento parcial para deferir assistência judiciária e manter o valor reputado da condenação, porque ainda é compatível. Essa é a minha proposta de voto, senhor presidente. Pois não. Então, passa a palavra ao eminente advogado para a sua sustentação oral. Bom dia a todos. Não, por enquanto, eu estou satisfeito com o voto do relator. Aguardo uma eventual divergência. Pois não. Então, vamos verificar se tem a divergência. Segundo votante, no caso, a doutora Maristela. Doutor Antônio é o segundo votante. Há divergência ou o senhor acompanha? Não, eu estou acompanhando a segunda opção, senhor presidente. Pois é, mas então a segunda opção é divergente. Pode anunciar qual seria a conclusão da segunda opção? Quer que lê a segunda opção, senhor presidente? Por favor. Pois não. Então, a segunda opção é o seguinte. Conheceu de ambos os recursos ordinários no mérito por maioria de votos, rejeitou as preliminares e negou provimento ao apelo dos reclamados. Aí eu fico vencido e dá provimento parcial ao apelo do reclamante para definir os benefícios da assistência judiciária, mantido o valor optado da condenação, porque ainda é compatível. Essa é a proposta da segunda opção. Então, há duas opções de voto. Podemos agora sim colher
sustentação oral, porque o terceiro votante é que vai decidir. O senhor tem a palavra. Ressalvando o seguinte, senhor presidente, que a minha primeira opção está baseada integralmente no julgamento do Supremo Tribunal Federal no arguição de descumprimento de preceito fundamental e no recurso ordinário. Depois da sustentação, 324, IRE 95, 82, 52. Com a palavra, doutor. Bom dia a todos os presentes. Exatamente igual o relator disse, o fundamento utilizado na sentença de origem para declarar como nula a terceirização foi justamente a terceirização da atividade fim do banco. Contudo, o STF, conforme já próprio dito pelo relator, firmou entendimento no sentido que é lícita qualquer tipo de terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja elas atividades meio ou atividades fim da tomadora. Então, ao meu ver, equivocada a decisão de origem em virtude desse julgamento do STF. No mais, é somente isso a minha sustentação oral. Pois não. Então, agora vamos sim à votação. Doutor Jales, que é o relator. Senhor presidente, eu até entendo que a respeitável sentença não foi equivocada, não, porque ela foi proferida antes desse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Um fato novo que, pelaquela regra do CPC, nós temos que levar em consideração. Eu entendo que a proposta de voto aqui teria que ser a primeira opção, porque nós não podemos contrariar o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos apenas dar uma ilusão de êxito ao reclamante, mas seguramente o voto vai ser mudado nas instâncias superiores, porque essa foi a decisão do Supremo, e contra ela não cabe tentar fazer divergência. Eu mantenho a minha proposta de voto na primeira opção. Agora vamos colher, sim, o voto do segundo votante, do desembargador Antônio. Pois não, senhor presidente. Aqui, data máxima vênia, eu estou acompanhando a divergência, a segunda opção, porque ele trabalhou diretamente com os bancos, diretamente para os bancos, em períodos distintos. E a segunda opção, data vênia, não afronta a decisão do Supremo, no que diz respeito à ilicitude da terceirização. No período que ele trabalhou para os bancos, tem que reconhecer a responsabilidade direta dos bancos pelo pagamento das parcelas e ponto final. Eu estou acompanhando a segunda opção basicamente por esse fundamento. Ou seja, porque ele trabalhou diretamente com os bancos, sem terceirização, durante os dois períodos firmados. É como voto, senhor presidente. Aqui, senhor presidente, então eu gostaria de fazer um esclarecimento. Ele trabalhou um primeiro contrato para o banco. Em seguida, esse contrato foi encerrado e ele passou a ser empregado da PrestaServe. Depois, foi despedido da PrestaServe, voltou a trabalhar para o banco. Aplicando o entendimento da súmula do Supremo Tribunal Federal, o primeiro contrato está prescrito, porque não houve nenhuma reclamação nesse período e já decorreu, inclusive, a decadência do direito de ação. O trabalho prestado para a PrestaServe foi terceirização. Terceirização, agora, o Supremo decidiu que é lícito. Então, ficaria o último contrato de trabalho. Então, só nesse ponto é que pode ser observado o último contrato de trabalho, que foi diretamente para o banco. Mas os outros dois contratos, não há como dar validade ao entendimento anterior depois dessa decisão do Supremo. Por isso é que eu fiz essa segunda opção, a primeira opção. Doutor Antônio mantém a divergência, né? Doutor Lucas é que vai decidir a pendência, então. Pois não, senhor presidente. Logo depois grave encargo aí de resolver essa... Tem jeito de prorrogar as férias agora? Né? Tem que decidir mesmo. Né? Mas nesse caso eu acho que está muito fácil de decidir, porque... Muito fácil, não. Fácil porque o relator é o doutor Jales e que sempre apresenta no seu voto as duas opções que são possíveis de uma forma muito clara, muito honesta, bem fundamentada. Né? Eu vou pedir vênia para acompanhar a segunda opção, entendendo que, na segunda opção aqui, ela está acompanhando também esse último julgamento do Supremo, porque, para mim, ficou bem claro. Bom, eu estava de férias, eu acho que não foi publicado ainda o acórdão, né? Mas o Supremo deixou bem claro que a regra era essa de considerar lícita a terceirização de qualquer atividade, mas não a fraude trabalhista. Esse caso aqui, eu acho que é um caso típico de fraude, que ele chegou a ser contratado direto, mesmo o contrato tendo sido prescrito, o primeiro contrato, mas ele trabalhou mais tempo contratado diretamente pelos bancos. Só teve um período inferior que ele
foi formalmente contratado pela prestadora de serviço. Então, para mim, ficou muito clara essa fraude da simulação de uma terceirização. Como ele foi contratado e prestou serviço diretamente pelos bancos, eles devem ser responsáveis. Então, por isso, eu peço vênia para acompanhar a segunda opção. Senhor presidente, o debate é bom porque vão aparecer outros casos, então a gente vai firmando os entendimentos. Eu entendo aqui o seguinte, nós estamos raciocinando dessa maneira, na segunda opção, nós estamos raciocinando com a mentalidade da súmula 331, ou seja, ele trabalhou para o banco, foi despedido, passou a trabalhar para prestar serviço, nós dizemos, é nulo o contrato, houve fraude. O Supremo falou que não, que a terceirização é lícita. Então, nós estamos aqui, eu acho que nós estamos contrariando a decisão do Supremo. Mas a douta maioria decide, eu já ressalvei meu entendimento, adapto meu voto e não tem dificuldade nenhuma. Eu até não voto nisso, mas tem duas reflexões. Eu vi uma observação colocada aqui no voto que eu achei muito interessante, quando menciona que a própria lei, a ação mencionou o seguinte, o empregado que for demitido não poderá prestar serviço para a mesma empresa na qualidade de empregado no prazo da quarentena de 18 meses, né? Quer dizer, a própria lei presumiu fraude se a pessoa for dispensada pela empresa e vir pela terceirizada. Um ponto importante. E aí, vamos aplicar a reforma, mas eu não posso aplicar ela em parte, eu acho que ela tem um todo. O próprio relator colocou essa observação, eu achei interessante. E é o outro ponto, que a própria lei também diz que prestador de serviço é aquela que admite e dirige a salaria. Se o banco é que dirige, então não é terceirizado. É um outro ponto que vai dar muita discussão, mas o debate é bom e nós não vamos resolvê-lo aqui agora. São os tribunais superiores que vão dar a palavra final. Eu acho o seguinte, é um voto que tem condição de ir ao Supremo. Então, lá o Supremo decide, até bom que nos orienta no futuro. Né? Não são questões que têm argumentos ponderáveis, num e no outro sentido, mas se fosse mais rápido, quando a lei condicionou, criando aqui, há uma presunção de fraude, iura de iure. A lei falou o seguinte, se for dispensado, admitido em 18 meses, presume-se a fraude. A lei. É a lei que criou, está escrito na lei, a lei de 2017. Então, esse é um fato, assim, eu posso aplicar retroativo? É uma lei interpretativa, a meu ver. Mas teremos muitas discussões a respeito e vários seminários, com certeza, pela frente. Eu acho que aquela velha coisa, o hábito faz a gente raciocinar. Mas eu estou entendendo o seguinte, uma vez que não existe mais ilicitude de terceirização, nós estamos considerando ilícito uma coisa que o Supremo falou que é lícita. Por isso é que eu acho que você falou sobre condições e veio a lei também. Aliás, ele não julgou conforme a lei da reforma, ele julgou conforme o entendimento anterior. Mas tem argumentos ponderáveis num e no outro sentido e não dá para prever como que o Supremo vai julgar os demais casos. Talvez a publicação do acordo ajude a clarear um pouco mais. E o direito é polêmica. Pois é. Tinha um advogado em Betim, Zé Carlos Sobrinho, que falou o seguinte, em direito até o líquido certo é discutível. Então, o resultado fica proclamado, vencido o relator que fará a adequação do voto já apresentada. Muito obrigado. Okay. O próximo. Agora, passando para a sessão, doutor Lucas, inscrição feita hoje no 16 da pauta, inscrita a doutora Tamara Santos Pena Magalhães, pelo 4º agravado Unibev. Número? 16 da pauta, doutor Lucas. É uma grave de petição, doutor Lucas, quando tiver condições, pode anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, a minha proposta, eu estou conhecendo do agravo de petição e, no mérito, negando o provimento ao apelo. O senhor fala por qual parte, doutora? Pela agravada Unibev. Aguarda eventual voto divergente? Sim, por favor. Eu sou o segundo votante, estou de acordo. Doutor Antônio? Sou eu, senhor presidente. Doutor Também Lucas? estou de acordo. Então, a decisão é unânime em negar provimento. Obrigada, bom dia a todos. Próximo. Encerrada a sustentação oral. Doutora Maristela terá preferência, mas antes ou depois do lanche? Doutora? Pode ser depois do lanche? Pode ser depois do lanche. Essa foi atípica, porque feriado.